Tentando gravar esse vídeo várias vezes. Esse vídeo é uma explicação para minha vida, a quem possa interessar. Tô sendo muito maltratado em todos os lugares que eu tô indo, desde muito tempo. Mas ultimamente tá tendo pessoas boas que estão com a cara meio de nojinho pra mim. Eu tô há 10 anos sendo massacrado, cara, em todo lugar que eu vou, por estratégias de, sei lá, o que eles instituíram nesse país. Quando eu cheguei, eu fui tentar trabalhar de imigrante em Londres. E a vida sempre foi muito dura até chegar em Londres. Eu sempre fui uma pessoa hiperativa e... hiperativa, eu diria. Só que a aceitação dessas coisas é para quem pode, não é para quem quer. Tinha lugares que me aceitam melhor que outros lugares. Então a questão é quem está rejeitando tudo isso. Tô com 42 anos de idade, da época da Copa para cá, principalmente, da Copa do Mundo no Brasil. Eu entrei num grupo anticorrupção, que apareceu anticorrupção. Eu criei um grupo em 2007 no Orkut chamado... Eu sei que parece bobo tudo isso, só que antes, quando eu comecei a fazer essas coisas, era o pioneiro. Ativismo político, grupos, ou o que quer que seja, até qualquer outra coisa que seja, aparentemente vira moda. E por um acaso eu tava. E aí eu me afasto. Só que sempre tem aquela pressão de eu ser obrigado a dar opinião e ou eu apanho dos dois lados ou eu apanho só de um lado, mas eu tô sempre apanhando, sempre sendo prejudicado com coisas irreversíveis a ponto de eu chegar a esse ponto da minha vida. Da época da Copa para cá começou uma instituição de coisas que aconteceram e eu nunca tive recursos ou qualquer coisa favorecida. Ultimamente teve uma condição de eu ter uma vida normal igual as outras pessoas que eu conheço. Só que mesmo assim é podado, porque eu não tenho amigos em todo lugar. Estou tentando mudar de lugar para lugar e não estou conseguindo. Existe uma provocaçãozinha, um menosprezo, uma provocação instituído já por certas pessoas. Elas vêm muito no cinismo. Eu vi muito casal que eu não acreditei que os casais... O ser humano é muito difícil entender que ele consegue ser assim. Mas quando a moda é válida, é isso que acontece. Eu sei que parece papo de louco para quem não está sintonizado na situação. Só que eu preciso me explicar, porque chegou um ponto onde eu vou, existem carinhas feias e uma fofoquinha. Eu acredito que seja uma fofoquinha espalhada antes para poder mostrar. Eu fui gravado por um rapaz aqui no Rio chamado Natan. Ele é o super amigão de todo mundo, aparentemente. E ele chegou interrompendo uma conversa que eu estava tendo. Eu, alcoolizado, fiquei muito estressado porque todo lugar que eu vou estou sendo estressado nos últimos 10 anos. Eu passei por Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Rio. São as cidades, Balneário de Camboriú, são as cidades que eu estava indo para poder tentar morar, para poder conseguir uma profissão e morar. E só que eu fiquei aleijado na época da Copa. Tive o colo do fêmur quebrado, então o fêmur foi substituído, o colo do fêmur, por uma prótese. E para fazer essa operação eu tive que sair de Cuiabá e ir para Curitiba sozinho de moto, com a perna quebrada. A perna quebrada, sim, ela fez uma operação que não deu certo. E era para ter arrancado essa perna. Eu estava passando numa dessas ruas que estavam sendo construídas, estavam sendo reformadas pela Copa do Mundo. E tinha uma fuligenzinha, hoje em dia chamam de gelo baiano, cada hora foi mudando o nome disso. Só que cada vez foi ficando mais. E aí eu freiei, eu acredito sim que seja muito maior do que eu imaginava. As estratégias que estão usando com muita gente, com todo mundo, o futuro disso é inevitável. Quem quer que possa acontecer, acontece. Existem estratégias milhares no mundo e é um país que está substituindo a União Soviética, eu acredito, que a América do Sul esteja substituindo a União Soviética. E cada um de um lado. Eu acho que os dois lados são exploradores e são um problema muito sério. Você tem que escolher quem que é o menos pior. E os dois estão parecendo muito ruins, são muito chucros, são muito medíocres. A política está muito medíocre e isso traz consequência na vida das pessoas. Mas enfim, da época da Copa pra cá, a provocação é sempre a mesma. Onde eu vou, eu tô sendo interrompido, eu tô sendo maltratado, eu tô sendo, sabe?
E aí depois, isso, tipo assim, chamaram isso de jogo, é um joguinho de internet. E que eu, com o tempo eu fui reparando, eu fui vendo, porque ninguém fala abertamente, a não ser uma pessoa que fala abertamente e depois sente medo. Ela vira e fala assim, ah, Ângela, a gente já sabe tudo da sua vida. Aí depois para e fica com receio. Pode ser, existem milhares de explicações. Quem quiser acreditar que seja paranoia, mania de perseguição, que eu já tive esse diagnóstico. Minha mãe foi instruída a me levar para psiquiatras e os psiquiatras, olhando um quadro, falam que é isso. Só que todo lugar que eu vou, eu estou sendo menosprezado e maltratado nos últimos 10 anos de uma forma que as pessoas se sentiram nesse direito. E um ser humano, quando passa por isso, na cidade que eu fui criado, chamada Cuiabá, a palavra espalhada por aí é que eu fiquei louco. Teve um guri que o irmão dele bateu em mim no colegial. O irmão dele chegou e deu um soco na minha cara porque ele brigou com a professora. Eu já tinha falado para os outros que isso não é certo. Os outros eram muito amigos dele, ele tinha ido embora. Eu acho que os pais estavam separando, não sei qual que é a revolta do guri. Só sei que ele chegou por trás e deu um soco na minha cara. Foi a única vez que teve uma briga assim que eu acabei sofrendo isso, só que teve várias. Foi uma vida inteira menosprezado. Meu pai foi jogado. Eu acredito que meu pai tenha sido jogado num prédio e que foi suicídio. Eu tô procurando ser o mais sincero possível aqui, porque tá chegando um ponto que as estratégias estão ficando muito pesadas para mim. Estão ficando muito pesadas para a vida, assim. Eu ser sozinho eu sempre fui a vida inteira. De vez em quando eu conversava, eu gostava mais de conversar com as meninas, com os rapazes, mas a gente ia crescendo. E tiveram armações e acusações imensas de pessoas doutrinadas de uma forma. O mundo mudou muito. E da Copa para cá, um pouco antes até, existiram coisas muito pesadas da sociedade, do convívio, das coisas. Foram problemas bem grandes. E acabou sendo meio a cultura foi sendo quebrada. Parece que o interesse é esse mesmo, de quebrar a cultura, de menosprezar as pessoas. Enfim, essa provocaçãozinha, esse menosprezo, existem diversas formas de poder explicar. E acabou, no último ano, no ano de 2022, eu fui acusado de racista, porque uma pessoa assim acaba ficando estressada demais. Eu saía com a moto, teve épocas que eu fui derrubado 2 vezes por dia. E começou isso em Florianópolis, foi uma época de chuva de Florianópolis, as pessoas colavam na traseira da moto e ficavam pressionando quando não encostavam na moto. E isso causa um estresse muito grande, porque eu não entendo de onde saem essas pessoas, eu não entendo o porquê que fazem isso, eu não entendo como que eles podem pegar um ser humano para menosprezar tanto eu vou tentar explicar o que der, o que não der vai passar no ar. Para menosprezar tanto, provocar tanto, em todo lugar que eu ia, Florianópolis, Curitiba. Em Curitiba não me derrubaram da moto, eu tava com a perna quebrada, né? Depois que eu fui operar e ficar defeituoso, eu saí de Cuiabá, passei por Campo Grande, fiquei 4 meses em Campo Grande, fui extremamente rejeitado pelos familiares que eu tinha lá, estava com a perna quebrada. Fui para Florianópolis, direto, já não fui para Curitiba. Operei em Curitiba, no Hospital da 15, pelo Dr. Guilherme Stratman, que foi um grande cirurgião para mim. O outro rapaz também foi um grande cirurgião, só que chegou uma sobrinha dele lá. E as coisas mudaram um pouco, o tratamento dele ficou meio estranho. Aí eu comecei a rejeitar ele. Aconteceu isso com o meu ortodentista também, é um grande, excelente médico. Eu não vou falar nomes aqui porque não convém, mas ele e a esposa estavam numa outra sintonia e acabou me causando dor muito forte. Isso causou eu ficar bem revoltado também. O ser humano é muito fácil de ser manipulado e eu acredito que seja assim muito maior do que eu imaginava. Só que eu não acreditava que fosse tão forte no ser humano quanto está sendo. É uma lição muito grande. Agora ultimamente, dos últimos 3 anos para cá, de poucos anos para cá, as pessoas já não estão mais. Na verdade, estavam sim. Foi no último ano para cá que eles começaram a me ignorar completamente. Antes era só provocação. Quando chegava. E a maioria das pessoas é boa, cara. Você vê no. A maioria das pessoas tenta fazer amizade, tenta ser legal, ou simplesmente fica na deles, não fica provocando.
Mas é bem simples, é coçar o saco, cuspir na sua frente, ficar tampando a sua visão. Se eu estou sozinho, já estou me consumindo álcool para poder distrair a cabeça. E não sou um alcoólatra ainda. Provavelmente eu tô com uma gastrite que não está deixando. Eu acredito que seja gastrite. Eu tentei fazer os exames, o procedimento médico desse país é muito complicado para fazer qualquer coisa. Eu sou particular no caso ainda, graças a Deus. Eu não vejo muito futuro para mim, mas eu acho bom deixar isso bem claro, porque já aconteceram muitas coisas. Eu até gravei um vídeo, tipo assim, mostrando, ó, esse sou eu, sou o anjo, bem calmo, porque onde eu vou as pessoas acham que eu vou estourar. E elas ficam com receio de falar comigo. Porque é a fofoca da vez, é o cuidado que ele morde, ó, cuidado que ele... Eu já ouvi sem querer, eu já ouvi esse rapaz sem querer, esse irmão do guri que me agrediu, sem querer falando... Ele ficou louco de uma vez aí, ó, ficou louquinho, só que ele fez pra eu ouvir mesmo. E graças a Deus, porque eu não sabia que na cidade tava todo mundo me chamando de louco. Os meus amigos pessoais falam, não tá louco. Meus poucos amigos que sobraram, 42 anos de idade, sem morar na cidade, sem participar de nada, e todo lugar que eu vou, tem gente querendo colocar música sertanejo alta, às vezes para eu validar o valor da música, ou só para ficar curtindo a música. Aí quando eu coloco um pouco afastado de mim, se sentem com raiva. Arrochanejo, né? É o sertanejo do Nordeste. E eu acredito que esteja uma valorização do que é ruim no país. Não estou falando só da cultura. A cultura nordestina pode ser linda, mas a cultura da favela também pode ser linda, só que pode ser horrível também. Você aprender a falar tudo errado, a fazer as coisas todas erradas, causa uma menosprezação do seu país. Você acreditar que a vulgaridade é o que está na moda, que para proteger o amiguinho gay você tem que começar a rebolar e requebrar e tchan tchan tchan, e todo macho tóxico tem que aceitar o amiguinho gay rebolando e dançando na frente de todo mundo. E isso está cada vez mais escrachado, estão fazendo de formas mais pesadas e tudo isso para poder... Isso tudo causa uma menos... Aconteceu com... Vou dar um exemplo, Filipinas ou qualquer outro país, os asiáticos mais pobres. Eles começaram a passar por esse processo e eles ficaram muito pobres, porque existe um menosprezo e a falta de capacidade. E não é uma cultura boa. Eu não sou a favor dessa cultura. Eu quero deixar isso bem claro. Independentemente, eu não sou ninguém relevante. Talvez se eu fosse relevante, eu não ia falar nada e ia ficar quieto na minha. Ou talvez até eu não ia falar nada, não ia me envolver. Se eu tivesse uma certa relevância, mas como por ser irrelevante assim, eu fui criado para ser peso de papel mesmo. É uma vida bem desperdiçada. É muito triste quem acompanhou na malícia ou na boa vontade, acompanhou. Foram muitas armações, muitas coisas, muita fofoca no meu nome, muita mentiraiada de muito tempo atrás que não é palpável, não é maleável você calcular isso, não é mensurável, não tem como mensurar uma coisa que é cheia de fofoquinha, como se eu tivesse escapado de alguma coisa. Eu estou respondendo processos de dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio. Começou, eu acreditei que eu fosse relevante quando eu voltei do Rio para Cuiabá. E eu voltei do Rio, passei um ano bem complicado aqui no Rio. As coisas aqui estavam bem... Eu estou no Rio de novo, mas eu passei por várias cidades para poder chegar no Rio de novo. Foi bem complicado. Eu saí de Cuiabá, vim para o Rio, aí passei um ano aqui no Rio, passei um tempo numa casa, num lugar que me aceitou, só que era bem precário, aqui na Barata Ribeiro, procurando emprego, consegui um emprego bem, nada concreto, nada útil também. Já saí de Cuiabá brigado com a minha irmã mais nova, que estava fazendo parte da agenda woke. Hoje ela está morando na Itália, ela conheceu um italiano numa viagem que ela fez para Londres. Eles se encontraram e ela casou com ele. Eu não fui convidado para o casamento, com medo de chilique ou de coisa assim, que eu estava chiliquento demais, o estresse estava muito grande.
E essa agenda woke, essas coisas que eu sou obrigado a aceitar, elas são só mulheres, não tem homem na família. Os homens, quem tinha era meu avô, que acabou falecendo, falido, sofrendo muito, foi um problema muito sério, foi bem complicado. Os dois arrimos de família e depois minha mãe conseguiu tirar, porque minha mãe sempre aos trancos e barrancos tentou oferecer tudo pra gente, só que ela não tinha condições. E ela sempre foi uma mãe e um pai, ela sempre foi muito querida, só que o estresse dela também era muito forte. E eu compreendo isso agora. E as dores que eu sinto no joelho, ela sentia também. Eu não consigo, eu tenho 1,90 m, eu não consigo carregar meu corpo com os joelhos que eu tenho. Eu já virei deficiente físico há pelo menos uns 7 anos, já 8 anos. Desde que eu sofri esse acidente, quando estavam construindo uma rua, eu não sei o que eu falei, estavam construindo uma rua para a Copa do Mundo. Aí reformaram a rua que eu passava, eu fui frear, não freou, fui de frente num poste. Tava olhando para trás um capacete que caía. Eu comprei um capacete novo de fábrica, ele caía. E aí eu fui olhar o capacete, quando eu olhei para frente, fui direto no poste. Um erro que eu não cometeria. Mas que aconteceu de quebrar o colo do fêmur, que eu acho muito estranho, porque o colo do fêmur é muito forte. Passou um rapaz que me acordou, foi um rapaz um rapaz de um bairro chamado Pedregal. Não sei o que ele estava fazendo ali naquela hora. Eu sei que ele passou, foi muito estranho tudo que aconteceu. Em Cuiabá é uma cidade cerceada, é muito pequena, por isso que eu acredito que meu pai tenha sido jogado lá. Minha mãe se relacionou bom, enfim. Motivos pessoais, coisas pessoais, é típico de uma família que não tem oportunidade nenhuma, que não teve chance de crescer. Eu fui um resultado de tudo isso. Quando eu voltei de Londres, as coisas ficaram bem diferentes. Antes, quando eu cheguei dos Estados Unidos, estava tudo completamente abandonado, jogado. Quando eu voltei de Londres, começou a ficar, tipo, esfregado na cara muita coisa. E eu vi esse país mudar de lá para cá. Eu vi essa cultura woke aparecer com outras culturas. Essa nova agenda aí, que eu já expliquei como que funciona, e é uma coisa que não é muito inteligente. É uma coisa muito medíocre, só que só participa da mídia quem participa disso. E as pessoas, tem muita gente que vive de mídia, que forma opinião. Mas por essa rejeição que eu estou passando em todo lugar que eu estou indo, pessoas boas, eu vejo que é de índole boa e que me trata tão mal a ponto de, se eu tratar mal de volta, vai ficar uma rusga eterna. As pessoas nunca voltam ao tamanho original da rusga que elas criam por um ódiozinho. Eu não conheço, eu cheguei num lugar que eu sento para distrair a cabeça, eu cheguei a falar assim, cara, eu não conheço vocês, cara. Eu não sei quem vocês são, não sei por que vocês estão me tratando assim, sabe? Chegar de cara feia, fazer as coisas mal feito, oferecer o pior que tem. Eu peço, por exemplo, 5 salgados, vem 4 para eu levar para casa, sabe que eu vou levar. Eu não entendo muito bem por que tem esse interesse, ou me oferecem o serviço pior. Eu vou dar um exemplo aqui na área que eu estou morando. Tá, né? Independente do Natan ter viralizado eu o ser mais escroto do planeta, porque eu fui muito escroto aquele dia, só que ele ficava interrompendo demais. E eu já tinha sido interrompido várias vezes, então eu não sei qual que é a estratégia do que isso, só sei que o estresse é muito grande, eu não consigo ficar em pé, eu tô perguntando uma coisa para um rapaz em pé. Eu tô no momento que eu tô perguntando, ele tá me explicando, chega alguém por trás, começa a interromper para perguntar. É uma pessoa que quer fama, quer viver de fama. Eu não acredito que não seja mandado. Desculpa, sinto muito, eu não acredito nessas coincidências. Eu acredito que seja muito mais chato do que eu imagino mesmo. É um empobrecimento do país. E as pessoas boas estão sendo menosprezadas. Elas foram jogadas por bolsonarismo, cara. O bolsonarismo não foi nada bom. E elas foram menosprezadas. Não estou dizendo que as pessoas que não são Bolsonaro são ruins, que não foram bolsonaristas. Estou dizendo que as pessoas boas foram jogadas por bolsonarismo. E as pessoas ruins também foram jogadas, no bolsonarismo. As pessoas boas, eu tive arma, no segundo turno eu tive arma apontada para mim 2, 3 vezes. As pessoas me agrediam como se eu estivesse matando a família deles por eu não votar no Bolsonaro. O mestre Robson, do jiu-jitsu, ele faleceu. Eu não sei, parada cardíaca, o coração dele parou, ele ficou 10 dias internado. Ele era muito fã do Bolsonaro, porque o Bolsonaro
colocou o filho dele de embaixador. O filho dele é um nome bem grande de jiu-jitsu aí, um dos grandes, o Renzo. E ele falava pra mim, cara, eu sou a favor do Bolsonaro, vamos votar no Bolsonaro, não sei o quê. E eu não podia, porque eu já tinha entrado nessa e já vi qual que era deles. Eles querem instituir o terceiro poder. Tem o, vamos supor aqui, tem PMDB e PSDB que andam juntos e se matam, se brigam, né? Se matam, literalmente. O que aconteceu com Tancredo Ulisses não é brincadeira. Tem exploradores de fora, acho que cada vez mais querem sugar mais esse país, então eu tô vendo mais miséria acontecer para mais gente de fora querer se embrenhar aqui e fica eterno. E eles querem instituir o terceiro poder. Tem esses dois, tem o PT e tinha os Bolsonaro, o PL, né, no caso, que é o Valdemar que ia mandar em tudo isso. Eu detesto falar esses nomes, só que não tem como explicar outra forma. A politicagem é militar desde o MR8 já, desde sempre. As pessoas que têm chance, quem não tem, não tem. Eu tô fazendo um áudio longo aqui, a única forma que eu sei gravar para colocar no YouTube, no canal, porque esse rapaz me gravou e me viralizou. Assim que eu cheguei para morar no Rio de Janeiro, ele chegou para ficar interrompendo, eu tava ultra estressado. A última vez que eu cheguei aqui no Rio, passei 5 dias aqui no Rio, peguei 7 dias de chuva, de Florianópolis até o Rio de Janeiro. Direto, eu torei direto com a moto. Teve a sorte que eu tive aqui um dia desses, um senhor na ponta de uma dessas serras. Ele falou assim, não, você quer dormir aqui? Dorme aqui, fica aqui, tem internet aqui. Ele colocou a internet, deixou eu dormindo na cama dele. E eu não tinha dinheiro para pagar, então não paguei nada, né? Eu não tinha dinheiro para dormir, eu tinha dinheiro para torar reto. Meu dinheiro era contadinho, né? Isso em 2019. Eu saí de Florianópolis e vim para o Rio. Assim que eu cheguei, 5 dias depois, começou blitz na cidade inteira e eu estava com 10 mil de multa de Curitiba, que eu tinha ido operar a perna, então eu furava o sinal. Eu não sabia que o sinal tinha acabado de modernizar no governo, na prefeitura Frutti, tinha acabado de modernizar essas máfias de multas. E eu acabava furando o sinal, porque não dava para esperar o sinal, era muito demorado em Curitiba, o sistema de Curitiba foi muito apedrejado. O sistema do Brasil inteiro, eu não acho que eu esteja falando de segredo para ninguém, eu não estou querendo ser marco de nada disso, por favor, outros entrem no lugar e sejam melhores. Quando eu comecei nesses grupos anticorrupção, nem existia nas ruas foi criado depois, com Jaqueline Roriz, parece que eu ouvi falar. Aí depois que foi criado, mas eu fiz em 2007 por melhores pessoas na política, porque eu acreditava que a política precisava mudar, senão não ia ter condições de ninguém fazer nada nesse mundo. Eu não acreditava no empreendedorismo, tudo que eu fazia não estava dando certo. Estava tentando de tudo quanto é jeito, sempre tinha alguém que pegava um cargo no governo e arregaçava a minha empresa. Montei uma empresa de segurança eletrônica, que foi a última das opções que eu tive. Eu montei uma empresa depois de passar a vida inteira sem nada. Aí, de repente, apareceu uma oportunidade e eu tive que usar essa oportunidade porque o aluguel de Corumbá não estava dando dinheiro pra gente há 25 anos alugando e nada. Isso porque alguém chegou do Paraná para alugar, porque senão ninguém ia alugar lá. Eu acho que a ordem era para não alugar e todo mundo obedeceu. A ordem do MR8 na época. Acredito, eu não sei. Quem sabe a verdade vai saber melhor. Eu não sei. Tá? Deve ter autos de alguma coisa do que fizeram com todo mundo aí. Só sei que é um país que está enaltecendo as pessoas mais medíocres e empobrecendo as pessoas mais úteis. Eu só sei que, como eu posso me explicar, é assim. Eu sei que já tá insuportável faz tempo e agora aconteceu algo muito pesado. Eu passei por muitos. Eu tive muitos, depois desse Natan, teve muito deboche, né? Mais ainda porque eu já tinha esse deboche natural. Era uma coisa, mas só que era mais velado, né? Não era tipo aquela coisa de hahaha, era coisa do tipo, esse aí, vamos dar uma provocadinha, depois a gente sai, eles vão ciclando para provocar. E aí eu não tenho condições de viver, porque além de eu estar estressado, eu já cheguei a ápices
Aí agora, graças a Deus, estão me ignorando um pouco mais do que o normal, dependendo do lugar que eu sento. O problema são os atendentes. Ele fica um pedindo pro outro, pedir pro outro, e aí fica provocandinho, aí o outro cria uma cisma, aí fica provocandinho. Normalmente é mulher que começa tudo isso, porque o jogo era mulher, a mulherada que queria menosprezar. Isso aconteceu em Cuiabá, porque quem mandava nas ruas de Cuiabá chama Isis Fittipaldi, Nani Borges e Ivonete Jacó, só que a Ivonete era mais de boa, mais daquele jeito dúbio. As outras duas, infelizmente, a Isis e a Ivonete e a Nani eram um pouco diferenciadas, só que são pessoas que passaram. Elas passaram, só que ficou uma onda de haters querendo me odiar porque as coisas não davam certo para eles, porque não era para dar certo para eles. E acabou eu virando o hateado, né? O cara que sofreu o ódio. Os odiadores e o ódio. Não é bom usar termos em inglês porque não demonstra certo o que acontece. Aí depois eu frequentei muito a UFMT quando eu estava em Cuiabá. Até aluguei um lugar lá perto para morar. Mas é uma vida inteira cerceada. Bom, é isso, é o que eu posso explicar. Depois disso foi só estratégias e provocações e odiadores, 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 odiadores. Tem muitos odiadores que ficam jogando os outros, eles aprenderam uma estratégia. Eu vejo muita mulher fazer isso com o marido. Eu não vejo muito marido fazer isso com mulher, não, mas o ser humano o que ele aprende, ele faz, né? Ela usa o marido para poder, ou o filho, né? Ou o pai, o filho, o marido, eu já vi muito disso acontecer. E o objetivo era a minha cabeça. Eu antes do ele não, desse Bolsonaro, desse miliciano, desse a favor de uma outra máfia paralela que causa polarização, que causa ódio dos dois lados, os dois em guerra. Existiu, em vez de ser, por exemplo, é muito comum, hoje em dia, é muito comum você ver um homem odiar a mulher. É um absurdo isso, só que eles estão se achando intitulados disso porque eles acreditam que a mulher está sendo podre. Não é, cara, é uma cultura. Não existe gênero sexual, cor, credo, ah, religioso, nada assim, não existe, não existe. Existe culturas. As culturas são essas. O homem e a mulher eu vejo muito distantes um do outro. Eu vejo um homem com uma cultura e a mulher com outra. A mulher participando muito dessa agenda woke. E é uma infelicidade muito grande. Só que sempre tem uma ou outra. E aí instiga um babaca que quer aparecer. E esse babaca que quer aparecer, ele gruda. E ele gruda. Eu passei por isso milhares de vezes para poder falar isso com essa propriedade. Ele gruda em mim como se fosse uma coisa, um nojo, cara. E ultimamente eu tive que lidar com um assassino, com, sabe, as pessoas mais rejeitadas do ser, elas grudavam em mim para poder ficar me provocando. E eu tentei fazer amizade, fiquei de boa, já provei, já passei por um rapaz que tinha matado um outro rapaz. Eu passei na frente da polícia e falei assim: ô, não preocupa não, esse aí não quer nada com ninguém, não. Ele só quer ficar na dele. E passei, tipo assim, mostrando para ele que eu não sou uma pessoa que tem nada contra ele. Mas enfim, e aí gruda. Eu tô parado num lugar, gruda, senta na minha mesa, bebe da minha cerveja, começa a provocar. E são pessoas perigosas. Você fica com medo de conviver. Só que eu não posso ficar parado na minha vida. E tudo isso é pouco perto do tanto de provocação. E eu acredito que seja muito maior que a eu acredito que seja o país inteiro, sim. Já tive diagnóstico de paranoia e mania de perseguição. Pode usar isso que seja. Quem quiser ser ingênuo daqui para frente, se quiserem falar que foi isso, fale. Só que eu vi acontecer desde o começo e muita gente viu também. Então, eu não acredito que seja esse diagnóstico não esteja completamente correto. Lógico que causa uma defensiva muito forte. E a defensiva faz a gente ser uma pessoa muito... E eu falo sozinho, eu fiquei falando muito sozinho. Como eu estou falando com vocês agora, eu acredito que o celular esteja aberto, o microfone o tempo todo. Então eu acabo falando muito sozinho. Na cidade que eu fui criado, em Cuiabá, falam que eu sou louco. Porque aí, tá louquinho, fala sozinho, isso aqui. Só que não é, a pessoa tem que entender o contexto em geral. Eu tenho um celular com o microfone aberto, cara. Toda hora que alguém vem encher o saco, eu falo no celular.
como se eu tivesse com outra pessoa, só que 99% do tempo eu passei sozinho, cara. Minha agenda é completamente diferente da agenda dos outros. Eu não tenho, já não busco mais prazeres em conversar com sair para balada, conversar com mulheres, mesmo porque a balada é em pé, eu não posso ficar em pé. Conversar com mulheres igual os outros caras faziam. Eu já tô com 42, então essa fase já passou para mim. Eu já não tenho mais essa. E a minha realidade, isso na época que eu tinha. Agora, nos últimos 6 meses, eu estou respondendo algo muito pesado, que era para ser em segredo, né? Eu fui acusado de racista durante um ano, porque era o crime da moda. Então, todo mundo, toda vez que tinha um estresse, teve uma vez no Subway. Eu estava sentado, eu fui perguntar alguma coisa para um rapaz, chegou uma menina atrapalhando, que trabalha no Subway. Tava de madrugada, às 4 da manhã, 3 da manhã. Tinha até o cara da banca que tava tentando conversar comigo. Aí toda vez que eu chego numa roda, vira tipo assim, indiretinhas, cínicas, fingindo que não é pra mim, mas é pra mim. E porque é muita coincidência se não fosse pra mim. É um julgamento meu. Quem quiser julgar que não é, pode julgar que não é, fica à vontade. Desculpas tem de monte para poder explicar o que aconteceu. Só que todo lugar que eu chego é tipo, sabe, não tem como eu falar, mas esse cara, já chega alguém para dar um jeito nesse cara, esse cara não sei o que, esse cara não sei o que lá. E é tudo indiretinho enquanto eu tô sentado tentando fazer amizade, sentado quieto, né? A menina sentiu vontade de me destratar, me destratou, me interrompeu, tratou o funcionário que estava lá como um amigo único dela, que não, tipo assim, eu sou inimigo. Aí chegou um casal, chegou 3 pessoas, uma menina para encontrar essa funcionária que era amiga dela, nessa agenda woke, só que agora da classe de pessoas que se consideram negras no Brasil. No caso deles, eu acho que a menina não era, outra talvez fosse, eu não entendo direito como que eles se dividem nisso, eu nunca vi racismo no Brasil, mas acredito que exista muito agora, ultimamente, nos últimos 10 anos, dessa agenda woke. Tem acontecido muito racismo. Antes eu não acreditava muito no racismo, eu acreditava numa agenda de pessoas que usam o racismo para poder, ou se existe mesmo, a solução não é colocar pessoas com dinheiro no poder, ou um ou outro líder e o resto, todo mundo continuar na mesma, ou cada vez pior, porque quando empobrece uma nação, empobrece todo mundo, não é só o credo, cor, religião, o que quer que seja, cor, religião, gênero sexual, não é nada assim. O que eu vejo sim é muitos homens serem menosprezados. Estou vendo muito acontecer isso, muito, muito mesmo. E os babacas enaltecendo, porque eles são heróis, né? Eles querem virar heróis, então eles buscam um jeito de virar herói. Então ser herói da agenda woke é maravilhoso. E já os bolsominions vão começar a usar essa agenda woke, igual eles começaram a fortalecer o comunismo. Por eles serem tão babacas assim, eles conseguiram deixar o comunismo mais bonito. E não é algo legal, não existe, eu acho que o comunismo já não existe mais faz tempo, a vontade agora é bem crassa, ela é bem fácil de ver, é bem crua assim, é fácil de você perceber. Bom, é isso, eu cansei de falar. Tá aí um audiobook para mim mesmo, que ninguém vai ver, mas que tá nos autos. De qualquer forma, quem me tratar mal na rua, quem ficar e depois vir falar assim, ele fez isso, ele fez aquilo, depois de um ano de convívio, eu convivi num lugar um ano. Aí ficou essa menina, o que aconteceu? Olha a prolixidade que eu tô virando. É tanta coisa para explicar que não tem condições. O que aconteceu? É um exemplo, eu não vou dar nomes, porque já aconteceram várias vezes, só que essa me acusou de racismo. Chegou um casal, começou a se chupar na minha frente, como se fosse maravilhoso o que eles estão vivendo e que eu não posso viver por causa de algo que eles já fizeram antes, para poder resolver a minha vida. E com certeza agora, depois do Natan, eu sou motivo de vergonha para qualquer menina que quisesse se relacionar comigo. Não que eu tenha cabeça para me relacionar, porque eu não tenho condições de me relacionar com ninguém. Eu não posso dizer que eu tenho uma vida útil, porque eu não tenho. Eu não tenho condições de me relacionar, não tenho condições de nada. O que eu vou responder agora é bem pesado. Aí depois começaram a insinuar. Bom, ficou esse casal se chupando. Aí eu levantei e fui falar com ele. Falei assim, você vai ficar sendo herói de qualquer menina que queira me provocar, de qualquer pessoa, qualquer rapaz, porque o rapaz era meio mongoloide, com uma menina meio mongoloide também, o jeito deles meio desengonçado de ser e querer ficar me provocando.
Aí eu peguei e saí de perto, porque a última vez ele ficou bravo, ele ficou quieto na dele. Eu acho que ele tava me entendendo. Acho, não sei, eu não sei o que as pessoas têm na cabeça, eu sei que eu tô passando por muita coisa. Cara, é um absurdo, todo lugar que eu vou nos últimos 10 anos é um absurdo, velho. E quando tudo começa a engrenar, parece um vai ficar provocando, enchendo o saco, sabe? Destruir tudo. Então eu já desisti. Ultimamente, eu tava num. Eu frequentava. O que eu fazia? Eu tenho insônia. Tava sofrendo muito com insônia. Eu tava frequentando um lugar de madrugada, à noite. E aí uma das meninas que atendia lá começou a me tratar muito mal. E espalhou para as outras que eu sou rude. Eu fui rude depois de muito tempo, ser muito maltratado. Aí, o, o, depois disso ficou minado, né? Uma coisa, isso foi um pouco antes das eleições, era todo mundo Lula lá, Lula lá, Lula lá, e eles olham para mim como se eu fosse a representação do bolsonarismo. E eu não tenho nada, cara. Além de eu não concordar com isso, eu não tenho nada a ver com, sabe, aquela pessoa que não tem nada a ver. Mas eu frequentava esse lugar e nisso ficou minado, uma coisa muito insuportável do convívio. E um menosprezo muito grande, a vontade de menosprezar muito grande. As pessoas que eu conheci lá começaram a me menosprezar depois, porque a agenda era essa para me menosprezar. E quando você é menosprezado, as pessoas boas vêm perguntar: você tá bem? Mas você tá bem mesmo? Ah, fala a verdade, você tá bem mesmo? E as pessoas ruins só querem menosprezar mesmo, querem ver você no fundo do poço, querem quanto pior, melhor para eles. Quanto pior para eles é melhor, tipo assim, como se fosse bom, não é bom, ninguém tá ruim, principalmente quem não merece. Mas enfim, e aí chegaram pessoas boas tentando fazer amizade, de certa forma. E tudo que eu falava virava defensiva. E eu tentei conviver, tentei ficar bem, tentei, só que sempre na minha, porque eu sabia que ia azedar. Sempre azeda, não é defensiva minha, que é azeda mesmo. Sempre teve um rapaz que estava andando comigo, ele estava mais necessitado do que tudo. Eu já não estava aguentando, ele estava sendo incômodo, de propósito, principalmente. Estava cumprindo a agenda de usar, explorar, tentar me usar. Que a utilidade é essa. E isso me incomodou bastante. E um rapaz que atrapalhava tudo que a gente fazia, aparecia do nada. Um ou outro, os amigos dele são muito bons amigos, chegavam, eu não entendia. Outros amigos, outros colegas que ele tinha, seria útil ter feito amizade para poder fazer alguma coisa da vida. Mas o desgosto é muito maior. O desgosto que eu sinto pela vida está muito grande, é muito maior. E agora, o que aconteceu? Sutilmente, depois dessa, o casal ficou se chupando, eu fui conversar com ele, a menina chegou, começou a jogar água na minha cara. Uma menina que não trabalha lá, começou a jogar água na minha cara. Você é racista? Eu falei, hã? O que eu fiz de racismo? Chama a polícia, o que eu fiz de racismo? Eu sempre falo, chama a polícia. Eu já fechou porta de ônibus no meu pé e quebrou. Aí ele falou assim, você vai ter que pagar. Eu falei, não, tudo bem, tá, vou te levar, você vai ficar ali no posto de polícia. Eu falei, tudo bem, deixa ele no posto de polícia que eu vou responder. Que mais? Meninas dando bolsada na minha cara no negócio de Umbanda e Candomblé, uma apresentação que estava tendo lá na UFSC. Aí eu fui sair e começaram a me seguir para poder alegar alguma coisa. Bom, para delegacia, vamos pra delegacia, chegou na delegacia. Eu sempre falando isso. Só que aí, ultimamente, eu estava frequentando um lugar que eu tenho muito carinho, porque eles foram muito gente boa comigo. Tipo assim, é só observar um pouquinho melhor para poder ver que eu não tô fazendo nada, eu tô quieto na minha. Depois que eu comecei a colocar os dois fones no ouvido, então ficou uma maravilha. Mas eu acredito que seja muito maior do que eu imagino mesmo. As pessoas acionadas para poder serem bem escrotas no sistema estão tão bem pesadas. E eu acho que eu fui cobaia de tudo isso. Ele não veio para mim desde antes de criar esse um cara que tacou fogo no exército para poder fugir do exército. Eu critico os dois lados, cara. Que tacou fogo no exército para poder virou político e virou
o homem dos bons costumes, poxa, não é, cara. Não é. Primeiro que tá tudo errado. O que tem de segredo ali dentro, não quero nem comentar. O que eu acho dos dois lados, esses dois polarizando e o povo se estrepando. Mas enfim, e é tudo panachão, é tudo feio, tá tudo. O mundo inteiro tá com a política mais ridícula que existe, as pessoas estão ridículas. Mas enfim, ah, eu fui acusado, aí depois eu fui acusado dentro desse lugar que eu tava, desse estabelecimento, e sempre deixando minado isso. E eu acabei cometendo o erro de fazer o que falaram que eu era. Eu não tenho nada disso, só que eu tenho, talvez seja essa a fofoca da área aí para poder, porque é uma fofoca com base. Eu tô vendo pessoas da polícia vindo provocar e vindo espalhar essa fofoca. E eu acho que eu vou sofrer muito daqui para frente. Muito pesado mesmo. Eu acho que tão armando para mim para eu poder finalizar, eu acho. Não sei, sei que vai ser bem pesado, porque são dois lados polarizados e as pessoas estão nesses dois lados, mesmo que no cinismo, mesmo qualquer coisa assim. É uma angústia muito grande. Eu espero que as pessoas de bem, que Deus, que todo mundo que entenda melhor, saiba, comece a agir melhor, porque eu tô apanhando faz 10 anos. 10 anos que nada anda, 10 anos que nada funciona, 10 anos que nada deu certo. Eu tinha 32, eu tô com 42. Era para eu ter começado a vida ali. Nos últimos 4 anos para cá, minha mãe, a gente teve uma condição melhor de coisas que entraram do meu avô, que faleceu mal, doente, e que foi cuidado pela minha mãe, foi cuidado pela minha avó depois ficou doente também, foi cuidado pela minha mãe, pelas minhas irmãs. E aconteceram coisas que deram uma menos piorada na vida. Eu estou completamente inutilizado. E eu não tenho gosto na vida para poder fazer essas amizades de menosprezo, de você tá bem? Ou sabe, as pessoas boas chegavam antes, tentavam fazer uma amizade, tipo, fingir que eu não tô tão mal assim para poder tentar ser amigo. Mas são 10 anos seguidos de perseguição demais, cara. E não é mania de perseguição minha, é perseguição demais. Eu desenvolvi mania de perseguição e paranoia de tanto que eu passei por isso. Mas enfim, Deus sabe o que faz. Eu acredito que existe um poder maior, existe uma explicação maior, existem coisas maiores do que o que eu estou passando na mão de muita gente por aqui. E eu sei que é muita gente boa, cara, e que tá mal influenciado, e que tá pintando um monstro onde não tem. Eu não sou monstro, cara, eu nunca fui monstro. Eu sou uma pessoa super gente boa e acabo sendo explorado por isso. E aí depois as pessoas vêm e falam, esse otário aí mereceu. Então, e eu acho que daqui a pouquinho eu vou passar por umas coisas que eu não tô com medo, eu tô apavorado. Eu tô desesperado, uma pessoa que sofreu 10 anos vir a passar por mais. Eu acho que vai ser a finalização, cara. Porque é um povo que não brinca e que tá muito chateado por aí, querendo. Bom, enfim.